Estamos aqui em mais um podcast que nós vamos tratar da capacitação técnica para enfrentar crises. Estamos aqui com Vitor Azevedo, da Situa Inteligência Climática, e com Leonardo Marques, da NOAA, que é a NOAA Smart City, e com o nosso Robson Santos, vice-presidente do Conselho de Comunidades. Vem com a gente. Robson, muito bem-vindo novamente aqui. Você tem sido um parceiro do Centro de Negócios bastante importante, trazendo pessoas de relevância para somar nesse processo que a gente precisa entender o nosso papel como sociedade. E o Rio de Janeiro sempre olhando muito o Brasil, né? A gente já tem conversado sobre isso. Como que nós conseguimos colaborar com o Rio Grande do Sul? Para além de levar água, fundamental levar água, levar alimentos, levar cobertores. Eu ouvi dizer que está fazendo 15 graus no Rio Grande do Sul. Imagina uma chuva, um frio, as pessoas ao relento. Mas como é que a gente pode somar as nossas experiências, o nosso conhecimento, para minimizar efeitos como esse que estão acontecendo lá? Porque esse não foi o primeiro e não será o último, infelizmente não será o último. Como é que a gente vai? Conta um pouquinho para a gente da tua visão, e você tinha falado da resiliência das comunidades, né, Robson? Tá contigo. Sim, Ricardo, mais uma vez é uma honra para mim estar aqui no programa, disponibilizar aí o que a gente encontrou nessa jornada aí de transformar as comunidades em lugares de grande inovação, que pensem e tragam soluções através do seu conhecimento, da gestão do conhecimento que é gerado dentro da própria comunidade, utilizando os atores e todo o ecossistema, né? Isso passou também, acabou tendo algumas experiências, entre elas o Centro de Operações e Resiliência da cidade do Rio de Janeiro, que é o COR. Né? Durante essa passagem pelo COR, eu tive o prazer de conhecer o Desafio COR e atuar com a equipe, né? Como a gente já comentou num vídeo anterior. E a gente, participando do Desafio COR, conheceu algumas das startups e das soluções que atuam diretamente em parceria com o COR para reduzir muitas vezes o impacto, né, de desastres ambientais, de toda uma questão de gerenciamento de dados e informações relevantes aí para tentar minimizar ao máximo aí toda a questão do que é trazido pelo aquecimento global e todas as questões climáticas e ambientais que a gente tem tratado ultimamente. Mais a gente pensou aí em elevar um pouco mais o nível técnico de informações sobre essas questões, né? Como o Rio de Janeiro tem utilizado a inovação para esses problemas que acontecem com frequência, né? A questão do alagamento e deslizamento na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o COR tem uma aproximação muito grande aí com a inovação, né? O principal aparelho aí de inovação de cidades inteligentes aqui do país. E só tem esse título porque atrai a grandes pensadores, atrai pessoas inquietas, como os nossos convidados, que decidiram fazer, além de criar um negócio e ganhar dinheiro, por que não criar um negócio que pode impactar o mundo, pode reduzir aí tudo que a gente vê de desgraça, né? De coisas ruins que acabam acontecendo na cidade. Então, são pessoas que estão pensando, utilizando tecnologia, inovação, dados, transformar dados em informações que realmente sejam relevantes e que tragam um resultado aí para quem faz a gestão da cidade. Então, por isso, a gente convidou duas startups, duas empresas aí inovadoras que têm uma atuação muito bacana, que vai elevar realmente o nível aqui da nossa conversa. Ô, Né? Então, eu fico Robson, muito feliz de fazer parte disso. bacana, obrigado. Olha só, a gente ouve uma grande discussão, de uma forma geral, no que tange a questão de inteligência artificial, e que a inteligência artificial toma emprego de um monte de gente, e que haverá uma mudança e menos pessoas trabalhando efetivamente, acontecerá menos oportunidades de trabalho.
Será que é por aí ou será, Vitor, que nós vamos usar essa inteligência para alcançar degraus mais altos? Conta para a gente aí toda essa questão da inteligência e como que a gente pode colaborar impactando positivamente na nossa sociedade. Primeiramente, um prazer estar aqui nesse podcast. Obrigado pelo convite, Ricardo. E já respondendo a sua pergunta, eu acho que as tecnologias elas são criadas, né, muitas das vezes, e ela nunca é, minha maneira de enxergar isso é que ela nunca é vilã e nem é o que traz o maior benefício. Sempre tem um conjunto de pessoas por trás e ela só é a ferramenta, só é o instrumento para que a gente faça boas ações ou ações que vão trazer um resultado ruim para a sociedade. Então, o mais importante é o uso que a gente faz da tecnologia. E a inteligência ela chegou para ficar. A inteligência artificial é um tema que na academia já é discutido há muitos anos. Então, desde a época do meu mestrado, eu já usei inteligência artificial quase mais de 15 anos atrás. Então, só que ela hoje em dia ela entrou em alguns segmentos do mercado já vem, né, atuando. As redes sociais estão aí, usam muita inteligência artificial por trás, e isso muitas das vezes está associado a aspectos ruins. A gente, por outro lado, procura usar a inteligência artificial de uma outra forma, né? A gente procura usar a inteligência artificial para conhecer melhor os fenômenos naturais, né? E assim, conhecendo melhor, antecipar, fazer previsões para que a gente possa trazer mais precisão e uma maior assertividade para as informações que a gente está trabalhando, né? Então, são olhares diferentes da tecnologia, mas entendo que a tecnologia ela pode ser muito útil em alguns segmentos. O segmento dos desastres naturais, por exemplo, é um segmento que a gente vem atuando e o uso que a gente vem fazendo da inteligência artificial tem trazido muitos benefícios, a ponto da gente conseguir hoje trazer modelos de inteligência artificial que ajudam a prever com uma antecedência de 24 horas aí, um fenômeno climático extremo numa escala local. Esse é o principal benefício que a gente vem trazendo aí nos últimos anos. Olha que legal. E você falou uma coisa interessante. Em 1922 teve o primeiro voo que cruzou o Atlântico Sul e muito mudou. Será que as companhias de navegação se sentiram ameaçadíssimas com o avião quando ele saiu daqui do Rio de Janeiro, né, um português, voou aqui na atual Sacadura Cabral com o Sacadura Cabral, Gago Coutinho e o Sacadura Cabral voaram e foram a Pernambuco, de Pernambuco, Fernando de Noronha cruzaram para Lisboa. Eu acho que é um momento que a gente está sofrendo ou tentando entender que avanço é esse que a inteligência artificial traz e até mesmo como é que a sociedade se organiza agora com esse novo cenário. E simulações e previsões com a inteligência artificial, você ganha uma escala completamente diferente, né? O Leonardo, me conta um pouquinho como é que a NOAA, como é que você está trabalhando essa questão, porque eu acredito, você vai ter dados a partir do momento que eles sejam coletados, então você precisa coletar os dados. Como é que funciona? Como é que é a comunicação? O momento de tempestade, você consegue comunicar e transmitir dados? Como é que funciona isso? Perfeito. Obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer estar participando aqui do programa. Bom, a NOAA, ela trabalha com IoT, né? Então a gente tem 4 pilares, né? São os sensores remotos na ponta, um dashboard de apresentação desses dados, a gente passa esses alertas também via celular e no final a gente gera um relatório, né? Então o sensoramento remoto, na verdade, né, ele mostra o que acontece na ponta, né? Então, por exemplo, o alagamento, né? Os operadores, né, eles têm noção dos pontos que alagam, né? Então você sabe, por exemplo, que o catete alaga, correto? Só que você não sabe como se dá o alagamento ali no catete, quanto tempo
né, a lâmina d'água sobe a 10 centímetros, em quanto tempo aquela lâmina d'água sai de 10 centímetros para 20, né, qual o momento que se inicia o escoamento daquela região, né? Então a gente passa a dar visibilidade, né, da crise local através do sensoramento remoto. Tá? Então a gente gera esses dados ali em tempo real, né? Os nossos dados hoje são gerados de 2 em 2 minutos. A gente trabalha com 2 protocolos de comunicação, né, que é o LoRaWAN e o GPRS. A gente pode adaptar, né, para outros tipos de comunicação também em áreas que têm uma comunicação mais precária. Tá? E essa informação ela chega justamente para estar auxiliando, né, as plataformas, como a plataforma do Vitor, né, para otimizar modelagens. Então, o IoT em si ele atua muito nessa frente do monitoramento em tempo real, né, mas no final da cadeia é justamente gerar dados para dar subsídios ao poder público, ao gestor privado, para que ele possa tomar a melhor medida, né, frente a uma crise ambiental, otimizando ali o seu protocolo operacional, otimizando ali o seu protocolo de segurança. Então, hoje o IoT está muito voltado, no nosso caso da NOAA, para esse monitoramento de riscos ambientais, né? E a gente entra num propósito de democratizar o monitoramento e alerta de riscos ambientais, né, através de sensoriamento IoT, através de inteligência artificial e através de Big Data. Tá? Então a gente vai muito nessa linha ali da democratização, né? Então trazendo equipamentos, né, com um poder operacional muito bom, né, e com um custo relativamente comparado ao do mercado bem abaixo, né? E dessa forma que a gente entende que vai conseguir democratizar esse sensoramento, chegar em municípios menores, né? Dar essa oportunidade do Brasil de fato expandir uma rede de sensores de monitoramento de riscos ambientais aqui no Brasil. Leonardo, tem aí uma questão de contratação de startups, né? Vamos tentar objetivar aqui essa nossa conversa para, de repente, quem está olhando lá no Rio Grande do Sul, ou mesmo em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, possa falar assim, gente, eu preciso disso, não pode acontecer um outro desastre como aconteceram alguns passados. Temos que avançar como sociedade. Hoje existe uma lei de startups, mas eu não vejo as prefeituras se valendo dessa lei de startups para que possa contratar algo que não existe, é incomparável. Eu não estou dizendo que o produto de vocês seja incomparável, estou dizendo que a partir do momento que você tem um produto que não tem comparação, como é que é feita uma licitação dessa? Então, quais são os caminhos que, de repente, podem ser olhados por um gestor público e fale assim, legal, eu vou fazer um chamamento dessa forma, eu tenho esse problema, quem se habilitar, a gente vai para dar lisura ao processo. O que a gente quer é que a população consiga ser beneficiada da tecnologia. Você vê alguma coisa assim de facilitação no sentido de desburocratização? Talvez o termo não seja nem desburocratização e nem facilitação, que parece um caminho não adequado à facilitação, mas sim de viabilização de que esses produtos, sem comparação ainda, possam ser oferecidos e atender rápido. Como é que acontece? Vem outra onda de chuva para o Rio Grande do Sul. Puxa, mas será que o seu produto não poderia estar lá, o seu ou de outro, não poderia estar coletando os dados, como do Vitor, coletando os dados dos que já existe e fazendo um data lake para que seja analisado? Como é que você vê isso? Quais são os entraves, as facilidades, as dificuldades que você tem na colocação de um produto seu para o poder público, ou se o caminho... Os entrevistados são vocês, eu acho que eu estou falando demais. Ou se o caminho é a iniciativa privada, juntar um conjunto de empresas e falar assim, não, gente, vamos lá, a gente tem liberdade aqui de avaliar, o dinheiro é meu, eu ponho, eu patrocino e faço um acordo, associação de moradores, em doar isso para a prefeitura. Também é viável. A gente só não pode continuar como está. Perfeito.
hoje, né, nós temos algumas ferramentas dentro do marco legal das startups que podem auxiliar nessa contratação junto ao poder público, né? Mas a gente vê ainda um pouco engessado, né? Assim, o poder público ele tem receio de utilizar essas ferramentas, né? Propostas pelo marco legal das startups, né? Então, em termos de contratação, que realmente é uma contratação diferenciada para empresas que promovem inovação, só que a gente ainda vê esse entrave junto à iniciativa pública, tá? Quando a gente fala de iniciativa privada, né, nós temos aqui um case no Rio de Janeiro de um shopping aqui que faz esse monitoramento, né? Nós fazemos esse monitoramento ao redor do shopping, tá? De alagamento, onde eles geram os protocolos de segurança interna para o shopping, mas também, além disso, eles doam esses dados à prefeitura. Então, o Centro de Operações do Rio, ele recebe esse dado em tempo real, né? Nesse shopping em Bangu. Então, o Bangu é uma área muito populosa, e que o Centro de Operações ele passa a ter essa visibilidade porque quem está pagando por esse dado ali local, né? Quem viabilizou foi o shopping. Quem viabilizou foi o shopping, né? Então é uma parceria, né, da NOA, né, com o Centro de Operações e esse shopping viabilizando esse monitoramento local lá em Bangu, né? Então, de repente, também a gente entende que essa problemática que vem sendo criada, né, em relação ao clima, não é só uma responsabilidade pública, né? A gente entende também que as empresas privadas, né, podem contribuir juntamente com a iniciativa pública para explorar mais essa viabilidade econômica para as startups, né? Viabilizando até, melhorando essa questão da visibilidade, da responsabilidade social que essa empresa tem. Perfeito. Mas eu costumo falar sempre do equilíbrio econômico, né? Se houver um alagamento, ele deixou de faturar porque vendeu menos, ele possivelmente terá um prejuízo com um ou com outro muro que acabou não suportando aquela carga. Perfeito. Então, é vantagem para a empresa buscar essas soluções. Uma grande empresa de cosméticos que está no Rio de Janeiro, eu ouvi dizer que ela fazia todo o monitoramento dos funcionários. O caminho de volta para casa, monitoramento no sentido de melhor acolher, proteger esse funcionário. Das áreas de risco e tudo mais, e aconselhavam áreas com menos riscos dos mais variados possíveis e as maiores facilidades de escola, farmácias, hospitais e tudo mais. E eu acho que se encaixa no que você está dizendo. E eu vou trazer uma informação, conversando com o cônsul-geral da China, ele saiu tem alguns meses, mas conversando com ele, eu falei, olha só, é muito fácil você colocar uma cidade inteligente, porque vocês têm dinheiro e têm o controle do poder centralizado. Então, que seja assim, assim será feito. A gente brinca. E ele falou, não, Ricardo, a gente até tem dinheiro, a gente tem o controle centralizado, mas nós temos uma economia pujante. E os Alibabas e as empresas de logística, de distribuição de produtos, elas montam essas estruturas e cedem o acesso à informação, assim como você está sugerindo, que é um case, para o governo. Então a gente passa a ter o monitoramento, porque eles precisam saber de onde o Vitor sai, para onde ele vai, qual é o caminho, quanto tempo, para colocar os centros de distribuição ou os microcentros de distribuição deles. Será que esse não é um caminho, Vitor? Eu acho que a gente está um pouquinho distante em termos de desenvolvimento da China, né? Mas eu acho que o Brasil ele está dentro do mundo, economicamente, ele também não é nenhuma economia pequena, né? Então, acho que a gente tem que investir cada vez mais em inovação e nessa cooperação para que a gente consiga não só aumentar nossa eficiência, né? Por exemplo, eficiência na entrega, que é o que você está dizendo, mas também a nossa resiliência, né? Então, eu acho que é importante. Eu tive recentemente no Web Summit, a gente estava com um stand lá,
E algumas empresas de logística vieram me procurar nesse sentido, falando que um dos grandes problemas que elas têm hoje é que elas não têm previsibilidade em dias de chuva, né? Então, olha aí uma questão que é importante nesse cenário, né? E conecta com o que você acabou de falar agora. A Situa, ela é uma empresa que trabalha justamente nessa área, né? Na parte de inteligência. E aí eu vou entrar um pouco no assunto anterior também, até para complementar o que o Leonardo falou. Apesar da gente não ser uma startup exclusiva de governo, a gente também atua na área de cidades inteligentes e atuando em parceria com governos, né? Essa área de contratação de inovação tecnológica é uma área que tradicionalmente a gente não tem. De 20 anos para cá, a gente vem criando leis que valorizam a inovação tecnológica dentro dos governos, né? E também coisas básicas do tipo incubadoras tecnológicas e aceleradoras eram coisas que não existiam há 20 anos atrás. É tudo muito recente. Imagina para governo, né? Então, apesar das leis terem sido lançadas, eu acho que ainda existe todo um processo de adaptação dos governos para que consigam contratar inovação tecnológica e saiam do atraso que existe, que é muito ditado pela forma de contratação do governo hoje, né? Diferente do cenário da China, que você falou agora, né? Então, acho que cada país tem as suas particularidades, tem a sua herança histórica também, que tem que ser levada em consideração, mas eu acho que a gente está num bom caminho, pelo menos em termos de segurança jurídica, para que a gente alcance coisas melhores no futuro. E para isso a gente tem bons exemplos. A gente está participando agora de uma iniciativa da Prefeitura de Teresópolis, que é o Sandbox de Inovação de Teresópolis, onde a gente tem possibilidade de testar o nosso produto lá com a possibilidade de ser contratado se o teste for bem sucedido. Então, eu acho que isso... Vocês montam... O que é um sandbox? Vocês montam uma prova de conceito? O sandbox vem desse nome mesmo de caixinha, da caixa de areia, né? Quando a gente é criança, é ali o nosso ambiente de experimentação. Então, é ali que a gente toca areia, que a gente brinca com os brinquedinhos, e ali a gente está aprendendo muita coisa quando faz esse exercício. Essa ideia foi trazida para a área de inovação para a gente experimentar. Então, você tem algo novo, você primeiro precisa experimentar. Porque nem tudo que é novo funciona na realidade daquela cidade. Então, o Sandbox ele vem justamente para você pegar a sua tecnologia, que é nova, testar e provar para aquela cidade que ela, de fato, vai funcionar na cidade. Tá? Então, tem todos os riscos também que a cidade se envolve nisso, né? Se fosse contratar direto, você corria o risco de não funcionar. E aí você tem que prestar contas disso também. Então, o Sandbox eu acho que é uma iniciativa super interessante para que você consiga testar, provar que funciona e, a partir desse momento, aí, dos dois lados, os dois lados ficam mais seguros no momento de uma contratação, né? Então, eu quis trazer isso também porque eu acho que boas iniciativas e boas ideias, elas precisam ser valorizadas, né? A gente sabe que a gente está muito no início dessa jornada, tanto na jornada de transformar as cidades em cidades mais resilientes. Os negócios também não estão muito atrás, tá? Eu acho que no segmento de negócios, a gente não tem ainda negócios tão resilientes em termos climáticos, né? Então, tem muito negócio que ainda está no momento de adaptação, que agora está entendendo que as mudanças climáticas causam enormes prejuízos e eles precisam se adaptar. Então, não é uma realidade que é exclusiva do poder público, né? A iniciativa privada também vai precisar se adaptar. Então, eu acho que iniciativas de inovação, elas servem para isso também. A gente já fez algumas POCs também, aí falando da questão privada, né? A gente já fez POCs com segmento de seguros, com segmento de logística. Me exemplifica uma POC dessa. Um caso que você tenha montado e que você tenha, mesmo que não tenha sido aplicado, aquela determinada empresa falou, não, legal, bacana, mas não rolou ainda, seja pelo motivo que for, mas que você vê como uma boa solução para aquele determinado segmento. Me dá um exemplo.
O mais interessante das POCs é que elas te dão a oportunidade de conhecer o que é mais valioso para uma startup, é identificar um problema, né? Então, a gente consegue identificar problemas dentro desse universo, né? A gente fez 2 POCs com 2 das maiores seguradoras do Brasil, uma na área de sinistros, onde a gente pôde indicar para eles, sem que ele tenha necessidade de ir ao local do sinistro, indicar para ele se ali teve ou não algum evento climático extremo que causou dano, tá? Então, isso gera economia para ele. E teve uma outra, um pouco mais na área de score de risco, né? Que era para você ter uma maior previsibilidade em termos de risco climático na hora de elaborar uma precificação de seguros, por exemplo. Na área de logística portuária também a gente fez uma POC bastante interessante, porque as cargas que são hidrossensíveis, né, elas não podem pegar chuva, e aí isso gera um problema na logística ali do porto, né? Então, a gente fez uma POC super bem sucedida também, que ajuda a entender um pouco essa dinâmica, né? Então, são exemplos que eu estou trazendo aqui de coisas que a gente já vem realizando. Robson, fala um pouquinho para a gente, você tinha dito dessa resiliência das favelas no Rio de Janeiro e está aí trazendo vários atores capacitados a buscar soluções, né, para o Rio de Janeiro e para o Brasil através do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessa resiliência das favelas no Rio, dessa questão toda dos desastres que acontecem e como que a gente consegue mitigar também nessas comunidades. Bom, Ricardo, as comunidades têm em sua essência a colaboração, né? Acredito que isso que eu acredito que seja a conexão entre comunidades e os temas que têm sido trazidos aqui para o podcast, né? Acabamos de ouvir aí grandes soluções, startups aí muito promissoras, onde a iniciativa privada pode, entendendo a sua matriz de materialidade, entendendo todas as empresas que realmente estão em dia com toda a sua área de sustentabilidade, entender na sua matriz de materialidade quais são os temas que elas devem priorizar e, com isso, cooperar, né? Eles acabaram de mencionar cases interessantíssimos onde há cooperação da iniciativa privada, disponibilizando dados e informações que são muito importantes para a iniciativa pública. Então, eu acredito que, e não só para a iniciativa pública, também para as operações da iniciativa privada. Então, eu acredito que a cooperação, né, você não precisa fazer isso sozinho, né? Você pensar aí que, de repente, na CRJ, as empresas de transporte, elas podem conversar e financiar um projeto, uma POC, com essas 2 startups aí, entendendo como informações geradas por eles podem ajudar na sua logística, redução de custo. Então, existe grandes possibilidades. Então, assim, trazendo a comunidade, a cooperação, assim, é algo que rege as comunidades e eu acredito que isso deve ser refletido aí nos negócios também. Legal, então, Robson, eu acho que quem dá a ideia tem a missão, né? Então, segura. É o seguinte, eu conversei com o Pedro Rafael, presidente do Conselho de Jovens, na semana passada, e nós falamos ali de criar um hackathon para buscar soluções. Acho que essa ideia do sandbox é muito interessante. Quem sabe, Robson, e aí eu vou botar no seu colo, que você não possa, como dentro do conselho de comunidades da associação comercial, criar um sandbox para buscar soluções, não só para o Rio Grande do Sul, que esse é o momento da gente dar os braços para o Rio Grande do Sul, e eu estou querendo a cota que eu entendo que a gente consegue participar para além daquilo que eu falei no começo, é essa cota da inteligência, de colaborar para que minimize esses efeitos.
fazer um sandbox para simular situações e buscar até mesmo quem podem ser os parceiros dessa solução ali, entendendo a cooperação dessas empresas, seja essa empresa de cosmético que eu falei, que é uma empresa francesa muito, muito responsável socialmente, ambientalmente, mas que a gente pode conversar depois nos bastidores, e até mesmo empresas de distribuição de produtos, de logística. Crie alguma coisa no tamanho que a gente consiga realizar e vamos em frente. Eu não sei, como é que está essa estrutura de banco de dados, como é que está essa estrutura de comunicação no Rio de Janeiro. Eu vejo que no interior de São Paulo montou-se uma estrutura muito bacana desses centros de comunicação, né, para que você consiga armazenar dados e tudo mais. Qual é, Vitor, também a questão da segurança desses dados, ou a segurança para além, né? Não é só a segurança dos dados vazarem ou não, porque vazar os dados, talvez, imagino eu, de condições climáticas, você fala, ok, só pode ajudar, não pode piorar. São dados públicos, né? Mas de você ter os dados lá na hora que você precisar acessar, né? Eu acho que isso que é importante, porque em 5 minutos, em 10 minutos, como dizia uma rádio, tudo pode mudar. Exatamente. Tudo pode mudar. Se você não consegue acessar nesse time, você já não tem mais ação para fazer naquele momento. Naquela que você recebeu lá em 2 minutos, você está por LoRaWAN comunicando para uma central e ele analisando esses dados. Isso é um ponto extremamente importante e às vezes fica muito por trás na tecnologia, mas é extremamente relevante para a operação, né? Então, o tempo de resposta no momento de crise, ele é extremamente importante. E a previsibilidade também, né? Quanto mais você tem modelos que te ajudam a entender o que vai acontecer antes de acontecer, mais tempo você tem de se programar e de resposta. Foi o que aconteceu em Teresópolis, no sandbox que a gente está participando, né? Então, eles receberam, nessa última chuva, a nossa informação com muita antecedência e tiveram tempo de preparar a cidade para levar as pessoas para os pontos de apoio e evitar uma grande tragédia que poderia acontecer na cidade, né? Então, a previsibilidade é importante, a informação em tempo real, que é o caso da NOAA, né, é super importante, mas, como você falou, o processamento de toda essa informação e a inteligência que você tem para processar isso de uma maneira rápida é também muito importante. Hoje, na Situa, a gente tem 3 servidores bem parrudos que processam uma grande quantidade de dados, tem um data lake que coleta esses dados em tempo real e a gente permite a análise desses dados de uma maneira muito rápida. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma plataforma, um protótipo rodando na cidade do Rio de Janeiro que analisa o impacto das chuvas no sistema de ônibus municipal, né? E só para dar um exemplo, só para exemplificar a importância disso, a gente processa, antes da nossa entrada, tinha uma outra ferramenta que processava a cada 15 minutos os dados. Então, a cada 15 minutos a gente dava uma informação nova. A gente trouxe uma novidade, a gente processa de 2 em 2 minutos. De 2 em 2 minutos a gente sabe qual é o panorama da cidade inteira do sistema de ônibus e também sabe onde estão os principais gargalos. Então, isso, por exemplo, a gente sabe que um dos maiores vilões da mobilidade urbana no Rio de Janeiro são as chuvas. Quando tem uma chuva forte, a mobilidade urbana, muitas vezes, ela entra em colapso, né? Só que, às vezes, não acontece isso na cidade como um todo, acontece num determinado local. A nossa solução ajuda a identificar de uma forma muito rápida que aquele local está entrando em colapso, por exemplo. Porque a gente sabe qual é o padrão de normalidade daquela região naquele momento e a gente sabe quando ele está saindo da normalidade. Então, isso é só um exemplo de como é que a velocidade no tratamento dos dados, no processamento dos dados, o uso de inteligência artificial, ele pode te ajudar a ter uma operação mais eficiente e agir rápido.
Eu me lembro fazendo uma visita lá na primeira gestão do Eduardo Paes, e ele mostrando que ele tinha feito um acordo com o Waze. Essa comunicação, até mesmo somando a elementos como aplicativos que estão aí disponíveis, freeware, é um grande avanço. A partir do momento que você vê que aconteceu algum determinado evento numa determinada rua, passar essa informação para o Waze e ele já automaticamente deslocar, você não precisou necessariamente, é bom que leve a turma da SET, do controle do trânsito para desviar, porque o próprio Waze já está falando, o caminho agora é por aqui. E muitas vezes já você fala, nossa, eu estou dando uma volta, mas está dizendo que é bem mais rápido. Não vou errar não, vamos por aqui, porque está dizendo a hora que eu vou chegar. Funciona muito bem. Então, você está falando de computadores parrudos para esse processamento e você está cruzando, são dados matemáticos, são simulações que você vai fazer e que realmente leva muito tempo de processamento, né? Uhum, exatamente. Esse caso do Waze é um caso muito emblemático, né? O Waze, eu acho que quando começou a entrar nas cidades, ele mudou o comportamento das pessoas, né? Ruas pacatas de repente viram uma avenida principal da cidade. E aí eu fico imaginando o morador. Nossa, aquele corretor falou que isso aqui era pacato até semana passada. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, você consegue aliviar um pouco aquele tráfego porque você não tinha visibilidade do que ia acontecer à frente, você ficava naquele tráfego há muito tempo, né? Hoje em dia, você tendo alternativas, porque você já sabe o que está acontecendo um pouco mais à frente, você consegue mudar o teu padrão e assim você muda o padrão coletivo. E essa colaboração coletiva é muito interessante, né? Eu até vou aproveitar aqui a oportunidade, se você me permitir, de divulgar o nosso aplicativo. Por favor. A Situa hoje tem um aplicativo que você pode baixar nas lojas, né? E o nosso aplicativo vai muito nessa linha, mas para a parte climática. Então, o que a gente quer é ser uma espécie de Waze da parte climática, né? Onde as pessoas possam colaborar, possam se ajudar, onde elas possam interagir entre si, para que a gente tenha locais mais resilientes também. Então, essa colaboração coletiva é algo que a gente acredita muito, que a gente aposta. Legal. Bom, já caminhando agora para a conclusão, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois e para o Robson também. Se vocês estão prontos a buscar uma solução de aplicação rápida para a gente somar a essa questão toda lá no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. No caso da NOA, a nossa aplicação já está pronta, né? Então hoje a gente está rodando no Rio de Janeiro, a gente roda em Recife também, BH, e a gente tem também um monitoramento numa universidade lá em Sorocaba. Então a NOA está pronta para atender Rio Grande do Sul, né? Com esses sensores de alagamento, essa medição em tempo real, né? Levando ali uma solução confiante ali que possa auxiliar. E que já está funcionando no Rio. Já está funcionando no Rio, funcionando em Recife. Então a gente pode contribuir bastante lá com a cidade do Rio Grande do Sul. Bacana. Bem, da nossa parte, a gente sabe que o Rio Grande do Sul agora está naquele momento que é triste, né? Que é um momento de crise, onde a cidade já está impactada. Eu acho que o maior valor que a gente entrega é o da previsibilidade, da preparação anterior ao momento de crise, de trazer toda uma inteligência para que você esteja mais bem preparado antes, para evitar mortes, para você conseguir ter ações de resiliência. E aí eu vou dar um exemplo. Eu vi na televisão um dia desses um pátio cheio de carros alagados do lado de um edifício garagem, vazio. Então, se você tem uma previsibilidade, você consegue ter ações de resiliência do tipo avisar para aquelas pessoas que estão
com os carros estacionados naquele pátio, que é para tirar o carro dali e que tem uma opção que está do lado, que é um edifício garagem, né? Então, isso são exemplos de como a informação antecipada e precisa ela pode te ajudar a não só salvar vidas, mas você trazer muitas economias, né, em termos de perdas materiais também. Então, nesse momento, a gente sabe que a maior virtude da gente não está mais disponível. Mas, de qualquer maneira, como a gente trabalha com inteligência climática, né, a gente se coloca à disposição de todos da região que precisarem de tecnologia, de inteligência e que a gente puder ajudar, né? A gente precisa ser demandado porque a gente não tem ideia. Só quem está lá sabe de fato quais são os problemas que estão atravessando nesse momento, mas a gente está de braços abertos para atender quem quer que seja e se a gente puder ajudar de alguma maneira, mesmo que remotamente, a gente está à disposição para ajudar. Você que está no Rio Grande do Sul, que tem conexão, conversa com a gente, fala com a gente, vem participar do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e vê se de alguma forma o que nós estamos apresentando e vamos continuar apresentando pode criar uma solução de melhorar ou mitigar todos os efeitos. Como bem o Vitor falou, ele trabalha muito na prevenção, mas nós precisamos prevenir também para possíveis novos eventos que possam acontecer das mais variadas ações de intempéries e tudo mais. Então, fala com a gente, vem, comenta lá no chat na hora que você estiver assistindo, manda a sua mensagem que a gente faz essa conexão. Não é não, Robson? Isso aí, Ricardo. Parabéns mais uma vez pelo programa, por essa iniciativa de trazer essas soluções. Eu queria complementar dizendo que nenhuma solução, nenhuma inteligência é maior do que a inteligência coletiva. Se nós estivermos juntos em prol de um desafio, de lutar contra um desafio de forma coletiva e colaborativa, aí que a gente alcança com mais efetividade. Então, essa chamada que o seu programa tem feito, eu acho que gera também um pouco mais de esperança para aquelas pessoas que têm ideias inovadoras e querem apresentar isso ao mercado, querem colocá-las à disposição aí do mercado, se encorajem e se dediquem um pouco mais, entendendo que há formas de fazê-lo, né? A gente citou marcos de startups e outras coisas que demonstram que há um caminho a ser trilhado, mas o mais importante é nos colocarmos à disposição para ajudar naquilo que a gente consegue fazer e ainda que, como falou muito bem o Vitor, né, a gente precisa ser demandado para entender qual a necessidade real, né? Essa é uma grande premissa que deve ser adotada. Mas, mais uma vez, parabéns ao programa aí por abrir esse espaço para a inovação, para o impacto social, para a exportação do talento do Rio de Janeiro aí em prol de outros estados, do Rio Grande do Sul principalmente. Isso, então, você que está assistindo a gente, nós vamos procurar falar mais sobre essa questão da contratação de startups, chamar a turma do jurídico para entender como é que a gente consegue criar uma agilidade para atender a essas demandas com produtos que sejam inovadores. Muitas vezes não dá nem tempo do sandbox, o sandbox é mais ou menos como os médicos falavam durante a pandemia, eu vou decidir na hora que eu ver com os recursos que eu tiver. Uhum. Não existe alguma coisa preparada, então, de repente, precisa de uma contratação imediata. A ponte caiu, a ponte precisa voltar para o lugar. Opa, vamos avaliar se essa ponte tem possibilidade de cair novamente, porque se caiu uma com efeitos com o efeito da água, pode ser que ela caia. De novo, será que não dá para fazer uma simulação e entender se há possibilidade? Porque não me interessa, uma ponte é para durar eternamente. Se tem a possibilidade daqui a 20 ou 30 anos ela cair, vai dar problema para as pessoas. Caiu uma vez, vamos buscar soluções, né? Então continua acompanhando, vai lá, curte o canal, aperta o sininho para você receber as informações. É muito importante que você se inscreva no canal,
para que você seja avisado de próximos eventos, próximos podcasts e participa. Um abraço.